vantagem militar para mim, eu vou pegar um líder do Hamas. Ok? É uma vantagem militar? É uma vantagem militar. Qual é o peso dessa vantagem numa balança versus morrer 30 ou 40 civis num ataque de bombardeio? Se essa balança compensar, o direito humanitário vai legitimar você. Mas na maioria das vezes, o que a gente tem visto é que essa compensação ela não está acontecendo. Então fica difícil você justificar no campo exclusivo do direito, né? Você deve ter assistido aquele filme, né, que relata, né, a Operação Valquíria, né, que relata as tentativas de morte que o Hitler teve, né, sofreu. Vamos analisar a proporcionalidade naquilo ali. Vantagem militar de você matar o Führer. Não tem dúvida de que o conflito, se não acabasse, iria perder muito da sua impulsão. Você pegar um líder daquele, você pegar o comandante em chefe de todo o aparato, né, nazista. Vantagem de você fazer aquilo ali. Tentaram várias vezes, houve mortes ali, não houve a vantagem, não houve efetivamente o sucesso. Mas você teria justificativa razoável, né, para fazer isso. Agora, o dilema nessas análises é o seguinte: você não pode ficar fazendo contabilidade de cadáveres. Não é isso que o direito humanitário diz. Um corpo de um general, uma morte de um general, vale 50 civis. Sim. Existe essa lógica. Sim. Isso escala a violência, e há relatos da Guerra do Vietnã, quando os norte-americanos começaram a ser pressionados, né, pelo Vietcong, lá já na gestão do general Westmoreland, houve ali o que eles chamavam de body counting, né? Houve ali questões de você recompensar mortes de inimigos, né? Então, quanto mais matasse, mais o batalhão era elogiado, havia determinadas situações de benefícios. Isso, os registros mostram que a escalada de violência de parte a parte foi exponencial nesse período. Você está recompensando algo que vai naturalmente se voltar contra você nesse momento. Existem barreiras, Glauber, muito incrustadas na nossa natureza humana. Você sabe, na Segunda Guerra Mundial, qual era o percentual de soldados que atiravam na direção do inimigo de olho aberto? 15%. 15 a 20%. A maioria dos soldados ou fechava o olho ou atirava em outra direção. Tamanha é a repulsa na nossa consciência moral de tirar a vida de outro ser humano. E aí... Mesmo soldados contra combatentes em guerra. 15 a 20%. Então, americanos são muito simpatizantes de estatísticas, né? Fizeram a tabulação disso, encontraram esse problema e começaram a mudar os métodos de treinamento. Então, os métodos de treinamento passaram não mais a ser métodos estáticos. Então, você, dentro de um alvo fixo, você sentado, e tiro, né? Pô. Passou a usar o método tiro rápido, para você condicionar o combatente a realizar o tiro. Aí, Guerra da Coreia, isso aumentou para 50%, 65% e chegou no Vietnã a 90% de eficácia. Porque você passou a condicionar o soldado. Nas nossas Forças Armadas, isso é treinado também, né? Começou-se com a ideia de que a denominação disso seria tiro de ação reflexa, né? Você está ali numa floresta, levanta uma silhueta vermelha, é inimigo. Levanta uma silhueta azul, é amigo, você não pode atirar, na vermelha você atira. Tiro de ação reflexa. Aí depois você falou assim, não é nada de ação reflexa. Tiro não é reflexo, né? Tiro é você... Tá no médico, um martelinho, o joelho levanta, não tem participação cerebral no tiro, né? Vamos chamar de tiro instintivo. É errado também, cara. Tiro não é instinto. Instinto é sobreviver, perpetuação da espécie, né? Não é. O ser humano não tem instinto de matar, de atirar. Então, tiro rápido, né? Que hoje é o que se treina, você tem várias silhuetas de várias cores, os atores no campo de batalha são diversos, não tem mais só o inimigo, você tem o jornalista da CNN, você tem um agente humanitário, você tem um médico, tem um civil morador que não saiu da casa, está ali no campo, no conflito armado. Então aí os indicadores aumentaram muito, né? Foram a 90% de eficácia, porque existem barreiras que impedem que você
vá tirar a vida do oponente, né? E ele vai ter que lidar com essa consequência. O direito humanitário, de certa forma, entra como uma racionalização para ele, uma justificativa. Assim, companheiro, você está indo para a guerra, o seu Estado assinou os tratados, você é um agente do Estado, essa guerra é legítima, se você vir um combatente, você pode atirar e eventualmente poderá vir atirar a vida dele. Isso está amparado. Você tem uma base legal, que por sua vez é moral também, porque o direito humanitário tem muita base filosófica, né, para te dar respaldo. Nem todos conseguem lidar com isso, né, com o peso. Todos vão ser afetados. Né? Você tirar a vida de um oponente, a gente vê os relatos, né, dos estudos de estresse pós-traumático, né, são relatos contundentes. O cara leva aquilo a vida inteira. Eu tenho um exemplo na minha família. Meu tio-avô foi para a FEB, né, no 5º escalão da FEB, como soldado, e ao retornar, meu pai comentava, eu não presenciei isso, porque ele faleceu antes de eu enfim, ter contato, que ele nunca mais foi o mesmo. Né? Voltou, ficava quieto, fazia as refeições ali na dele, até o dia que ele faleceu, por causa, possivelmente, do que ele viu, né? Ali no conflito armado. Então, é preciso que essas coisas sejam trazidas à baila, né? Sob pena de você, muitas vezes, na hora ali do conflito, você partir para a irracionalidade. Eu sempre dou um exemplo do Mike Tyson. Você lembra do Mike Tyson, quando ele teve aquela luta com o Holyfield, né? Que ele arrancou um pedaço da orelha? Uhum. Partiu para cima do Holyfield, cara. O que aconteceu ali? Depois foram conversar com ele, ele falava assim, porra, eu tô há quantos anos aí invicto, né? Eu esqueci o que é dar porrada. Eu não apanhei mais há muito tempo. Entrava na luta, nocaute. Então, ele começou a ter problemas, né, perda de performance e tal. O empresário falou assim, pô, você tem que novamente ir pro auge. Vamos pegar um cara que é mais velho que você para poder... vamos treinar, tu vai conseguir, porque o Holyfield tá mais velho. Foram pra luta, o Holyfield começou sentando o cacete, ele viu que estava desconjuntado e partiu para cima e arrancou um pedaço da orelha. Então, é o que eu digo, é assim o Mike Tyson que você tem que evitar. Por quê? Como eu digo, ar-condicionado, todo mundo alimentado, bem, tô bem. O colega morreu, você pisou numa mina, perdeu uma perna, tá abaixado, saudade de casa, dizerem para você assim, ó, respeita o teu inimigo, você tem que ser um soldado ético, fica mais difícil, né? E a ideia é a gente impedir que o cara vire um Mike Tyson e parta para cima da orelha cometendo um crime de guerra, né? Essa que é a ideia. Então, mas nesse caso aí, voltando a Israel, não é muito isso, porque ele não está tendo resultado, então ele começa a escalar de uma forma... O Hamas, você diz? O Netanyahu. Sim, né? É o que eu comentei ali. São parâmetros diversos, né? E do outro lado, o Hamas também reconhece que Israel é muito mais forte, e aí ele atua no campo político e no campo da propaganda para ter esse apoio político. E isso hoje se mostra uma estratégia vencedora quando você percebe que a repulsa a Israel hoje é muito maior e essa conclusão que está desproporcional. Esse acordo, essa tentativa de acordo de cessar-fogo, um acordo de paz ali, liderado pelos Estados Unidos, pelo governo Biden, também passa por isso, né? Porque os democratas e os partidos mais assim preocupados com essa questão, com essa pauta da esquerda, essa pauta política, né? E valorizando a questão do direito humano e a pauta legítima ali da Palestina e tal. Então é uma pauta que atende o eleitorado dos democratas. Claro. Você lê dessa forma, tu percebe que também é uma questão muito mais política para atender essa pauta eleitoreira que tem eleição agora em novembro nos Estados Unidos? Olha, eu diria que os decisores estratégicos, vamos chamar o Hamas também como um ente estratégico, porque ele é uma parte no conflito, né? Os decisores estratégicos do conflito Israel-Hamas e do Rússia-Ucrânia estão muito interessados no resultado de novembro, né? Porque os destinos dos dois conflitos vão estar intimamente ligados ao vencedor das eleições. Você teve a oportunidade, possivelmente, de acompanhar o debate que houve agora entre o presidente Trump entre o ex-presidente Trump e a vice-presidente, que é a candidata. Em alguns momentos do debate, ele acusou-a de odiar judeus. Odeia os judeus, odeia os israelenses, né? E ela
prontamente se defendeu, mostrando que não tem nada disso. E, na verdade, quando você vai analisar os dados, né, o Partido Democrata tem muita aceitação entre a comunidade judaica norte-americana, tradicionalmente. Né? Mas por que isso? Para tentar buscar politicamente um posicionamento dos votantes, dos eleitores, em relação à eleição. Isso, obviamente, reflete lá no cenário da guerra. Né? Os decisores estão olhando. Porque qual vai ser o futuro da guerra se o Trump ganhar? Pergunta. Qual vai ser o futuro da guerra se a Câmara ganhar? Também fica o questionamento. No caso da Ucrânia e Rússia, é a mesma coisa. Então, o Putin, o ex-presidente Trump, no primeiro mandato, meio que secou ali a OTAN, né? Tirou recursos, disse que os Estados Unidos estavam financiando de maneira desproporcional, estavam sustentando a OTAN, que os parceiros não estão pagando, e falou, vou sair da organização, hein? Não fazia sentido só os Estados Unidos fomentarem a maior parte da OTAN? E o pessoal não pagar. E quem está na Europa mesmo está preocupado, exatamente. Não bota dinheiro. Foi isso. Eu estou distante aqui, estou pagando para vocês se defenderem. Né? E aí houve uma reação, mas, cara, quem garante que agora, num eventual segundo mandato, ele não vai justamente fazer isso de novo? O que vai acontecer se ele fizer isso? Estamos discutindo agora a questão de mandar mísseis de longo alcance para o Zelensky e dentro do território russo, porque vai causar um impacto enorme na narrativa de proteção do Putin. Né? Então, se ele faz isso, como é que essa sustentação vai acontecer? Então, eu tenho a impressão, analisando aí, é uma análise que eu não tenho dados para corroborar, mas é uma percepção aí da análise político-estratégica, que essa, vamos chamar de ousadia que aconteceu agora, desse ataque inesperado, quer dizer, uma incursão numa região emblemática da Rússia, que é a região do Kursk ali, né? Kursk, vamos lembrar, na Segunda Guerra foi a maior batalha de blindados praticamente da história, né? 50 divisões contra 40 divisões ali. Entrar, morder um pedaço do território, de certa forma, atacar uma narrativa russa de que os russos estariam protegidos sob o governo Putin, né? Quer dizer, isso meio que se desfez agora, surpreendeu. Esse movimento já é um movimento visualizando o quê? Uma possível eleição de A ou B e o atingimento de uma desescalada da guerra e uma eventual cessação da guerra, o que a gente chama de conquista de uma área favorável à negociação. Então você conquista um pedaço, a guerra cessa e você fala, ok, vamos negociar, mas esse pedaço aqui eu só te devolvo se as minhas condições forem aceitas. Né? É muito provável que isso tenha passado no processo decisório do presidente ucraniano nesse sentido, sabe? E para o lado israelense e Hamas, eu tenho também a impressão de que isso está acontecendo, né? Do ponto de vista de o que vai acontecer, o ex-presidente Trump, no debate, disse, eu acabo com as duas guerras antes de tomar posse. No dia que sair o resultado da eleição, eu já como presidente eleito vou até a eleição acabar com as duas guerras. Né? Ele garantiu que ia fazer isso. Então, existe... a gente não precisa nem ser muito moderno nisso. Né? Clausewitz, século XVII, século XVIII. A guerra é a continuação da política por outros meios. O que o Clausewitz quis dizer quando ele disse isso? A política vai tentando, quando ela não consegue, entra os meios violentos para resolver pela política. Mas ele disse, a guerra nunca deixa de ser política. Inclusive, quando o general está decidindo, ele não está decidindo como comandante militar. Quando o gabinete o Conselho de Segurança senta, né, o Conselho Nacional de Defesa senta para discutir a guerra, os generais que estão ali presentes, eles estão debatendo no nível político da guerra, né? Como condutores, claro que assessorando militarmente, mas eles estão debatendo como se políticos fossem. E não, eu não estou falando aqui da política partidária, né? A política com P maiúscula, a polis, né? A política entendida no contexto da ciência política, né? Então, a guerra é a continuação da política. A política nunca cessa. Tanto é que alguns críticos do Clausewitz diziam assim, não, mas com isso ele está querendo dizer, porque o texto foi traduzido do alemão, e alemão quer dizer... Não é o mesmo entendimento, né, muitas vezes, que a gente tem aqui, mas o texto original, Clausewitz quis dizer, a guerra é a continuação da política, mas a política continua atuando.
Então, eles estão no campo de batalha olhando o que está acontecendo para tentar se posicionar, né? E a gente tem visto esses reflexos, né? E quando tu fala do Trump, ele, de 2016 a 2020, ele sinalizou uma comunicação com Putin e também sinalizou Sim. um grande interesse em agradar Israel, né? Sim. A mudança ali da embaixada. Sim. Então, assim, tudo leva a crer que ele vai sinalizar da mesma forma, né? E facilitaria acabar com a guerra porque ele teria laços, né? Ou teria uma facilidade de comunicar com os lados mais fortes. Sim. Agora, isso é o suficiente para acabar? Porque, por exemplo, quando se fala em OTAN, aí você já citou, e eu vejo isso muito nítido, é só ele tirar o recurso. Sim. Tirou o recurso, tirou também a forma de fomentar aquela guerra. E conversar com Putin, né? E deixar o Putin de uma forma, né, confortável para que ele cesse e dê um cessar-fogo, né? Cesse o conflito. Agora, quando tu vai para Israel, teria um recuo, né, por conta dessa proximidade, mas e a causa? A causa continua. Sim. A causa continua ainda não vencida, né? Então, assim, o que iniciou o conflito em Israel não dá para desconsiderar. O que consta formalmente foi o Hamas, né? E no objetivo de estabelecer o Estado da Palestina. Se é que é esse o objetivo mesmo, né? Há quem acredite, não, na verdade, o que você falou? A guerra é a continuidade da política em outros meios, né? Então, o que a política quer lá no Oriente Médio? É interesse econômico, é interesse territorial, é o acesso ao mar, é o quê? O Putin, o que ele queria na Ucrânia? É a região da Crimeia, o acesso ao mar? Ou é simplesmente porque tinha russo ali, e aí tinha o batalhão de Azov, sei lá, aquelas questões que você falou, né? Desnazificar, né? Desnazificar. O objetivo é qual, né? E esse cessar-fogo, essa capacidade do Putin, como é que fica o objetivo de quem iniciou a guerra, né? Tanto Exato. o Hamas quanto o Putin. Né? Exato. E lá no caso de Israel, qual é a solução que se visualiza? Porque isso é uma pergunta, né? Até os candidatos lá que estão disputando a eleição americana têm posições relativamente diferentes, né? Solução de 2 estados é viável? Solução de 2 estados não é viável? Então isso vai depender muito de quem vai fomentar isso, né? A comunidade internacional já se posicionou a respeito, e inclusive a ONU, né, que a única solução viável é a solução de 2 estados. Você cria 2 estados. Israel é recalcitrante nisso, não angaria essa posição, né, por razões ali políticas e econômicas, né? E nós não sabemos o que vai acontecer. Pois é, então assim, nesse ponto, a proximidade do Trump com o Estado de Israel não aceita 2 estados. Israel está na vertente militar, está tentando vencer o conflito no plano militar, nitidamente, né? Na vertente estrutural da guerra. E o Hamas está tentando combater no que ele pode, que é a vertente informacional. Então é garantir que aquilo ali vai se repercutir, mostrar que está havendo ali uma guerra desigual, que a população dele está sendo chacinada, né? E eu estava dizendo, nos estudos que eu tenho, institutos de pesquisa que estão acompanhando, a capacidade de regeneração das forças do Hamas é enorme, porque existe um apelo, né? Estava falando da questão da religião, né? Existe um apelo muito grande do ponto de vista religioso, milenar, né? Quer dizer, a intifada, né? A guerra com pedras, aquela coisa do forte contra o fraco, Davi e Golias, né? Está lá nos textos sagrados, né? Então, cada um no seu plano, um no plano estrutural e outro no plano informacional. Usa como escudo, a comunidade internacional se revolta, mas assim, a proporcionalidade já foi de maneira tão intensa ultrapassada por Israel, que até a simpatia do ponto de vista de você, estou fazendo o que eu posso, mesmo que eu me esconda numa escola, num hospital, está muitas vezes sendo apreciada por quem está avaliando ali. Muitas vezes o que acontece, o cara chega lá, o integrante do grupo, bota uma arma na cabeça do diretor do hospital e fala, olha só, eu vou armazenar essas munições aqui de foguete aqui, caçã aqui dentro, e você vai deixar, porque senão eu vou
te matar e vou, enfim, cometer. E aí, o que o diretor do hospital vai fazer? Ele vai tirar os pacientes todos ou ele vai tentar conviver com aquilo para poder manter o hospital? É muito difícil, cara, muito difícil. A gente distante aqui analisar, né? É por isso que a gente... quem se expõe mais aos conflitos sempre, ao mesmo tempo, ganha lições aprendidas, né? Cresce do ponto de vista de experiência, mas também vai sofrer mais críticas, né? E nós, como eu disse, felizmente estamos aí longe desse cenário, e nos cabe analisar do ponto de vista que a gente pode. Porque a imprensa está posicionada, né? A questão da informação muitas vezes é filtrada, como é que está acontecendo, né? Tanto no conflito Israel-Palestino como no russo-ucraniano, né? Eu te perguntei porque, assim, no começo eu me recordo de ter comunicação de Israel dizendo, tal dia nós vamos atacar. Isso. Avisando, né? Era uma preocupação justamente com esse direito humanitário Isso. E também para não ter essa reação internacional. Isso. Sabendo da desproporcionalidade de força, né?